Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Essa pergunta tão simples é, na verdade, a base de tudo. E hoje a gente vai mergulhar na ferramenta que nos ajuda a encontrar essa resposta: a contabilidade do setor público. Vamos entender juntos como essa estrutura toda garante a transparência e o controle do que é de todos nós. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, olha, vai muito além de números numa planilha. A gente está falando aqui do poder que a sociedade tem de fiscalizar, de entender e, o mais importante, de cobrar a gestão correta dos recursos que são nossos. E para a gente desvendar essa engrenagem, nosso roteiro hoje é este. Vamos do porquê ao como, construindo esse conhecimento passo a passo. Então vamos lá, começando pela base. Por que tanto esforço para organizar as contas do governo? A resposta, na verdade, está na nossa história e nos nossos direitos como cidadãos. Essa busca por controle no Brasil não é de hoje. A Lei 4320, lá de 1964, foi o primeiro grande passo, sabe? Criou regras gerais para o orçamento. Aí, décadas depois, em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal chegou e, nossa, mudou as regras do jogo, exigindo muito mais transparência e impondo limites aos governantes. E esse processo não para, ele está sempre evoluindo. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. Toda essa estrutura complexa serve a um propósito muito claro: dar poder à sociedade. É permitir que qualquer pessoa possa, de fato, acompanhar e entender como o dinheiro público está sendo usado. Certo, mas como é que se organiza as finanças de um país inteiro, com todos os seus estados, todos os municípios? Bom, para isso, é preciso ter um mapa, uma linguagem que todo mundo fale. A complexidade é gigante. Pensa só, cada prefeitura, cada governo estadual, cada ministério registrando suas contas de um jeito diferente. Seria o caos. Impossível comparar, juntar as informações ou ter uma visão real do país. A solução para isso é uma só: padronizar. E essa padronização tem nome, é o PCASP. Pensa nele como se fosse um manual de instruções, o guia obrigatório para a contabilidade de todo o setor público no Brasil. É ele que garante que uma despesa lá num município do Norte seja registrada do mesmo jeitinho que numa capital do Sul. O PCASP funciona, na prática, como um grande tradutor universal. Ele pega as informações de milhares de lugares diferentes, escolas, hospitais, ministérios, e processa tudo sobre as mesmas regras. E o resultado? Um conjunto de dados que finalmente faz sentido, que se conversa e que permite enxergar a saúde financeira do país como um todo. Com as contas todas organizadas, a gente precisa saber como analisar. E a contabilidade pública nos dá 3 lentes, três perspectivas diferentes para enxergar a mesma realidade financeira. De um lado tem a visão orçamentária. Essa é como acompanhar o placar de um jogo. Quanto estava previsto arrecadar e quanto entrou de verdade. Quanto podiam gastar e quanto saiu. É o dia a dia. Já do outro lado, a visão patrimonial é como um raio-x completo. O que o governo tem de bens e direitos, e o que ele tem de dívidas. Ela mostra a saúde financeira de longo prazo. E a terceira lente é fiscal, que age como uma guardiã do futuro. Aqui, o foco é sustentabilidade das contas. A gestão está respeitando os limites de endividamento? Os gastos com o pessoal estão sob controle? É essa perspectiva que garante que as decisões de hoje não virem uma crise amanhã. Ok, a gente já tem os dados organizados e diferentes jeitos de olhar para eles. Mas como saber se dá para confiar nesses números? Para isso, existem regras bem claras. Pois é, a confiança não nasce do nada, né? Ela é construída. E essa construção vem de um conjunto de princípios que garantem a qualidade da informação que chega até nós. E são estes aqui os pilares que sustentam essa confiança. A informação tem que ser relevante, ou seja, útil. Tem que ser uma representação fidedigna, um espelho da realidade. Precisa ser compreensível, chegar a tempo de ser útil, permitir comparações e, finalmente, ser verificável. Sem esses 6 pontos, os dados seriam só números soltos, sem valor nenhum. É claro que existem limites na prática. A materialidade diz que o foco tem que ser no que realmente importa. O custo-benefício é para garantir que não se gaste uma fortuna para gerar uma informação que tem pouco impacto. E o equilíbrio é a arte de combinar todas essas regras para entregar o melhor resultado possível. E, finalmente, vamos ver como toda essa informação, já estruturada e confiável, é entregue ao seu destino final, a sociedade. E olha só, a gente volta ao ponto de partida. O sistema todo existe para isso. A forma como os resultados são mostrados é a última etapa para garantir que a transparência aconteça de verdade. A estratégia aqui é quase como ler um bom livro. Primeiro, a exposição. Te dá o título,
o resumo, os dados principais nos grandes relatórios, é a mensagem central. Depois, a evidenciação. Vem como os capítulos e as notas de rodapé, trazendo os detalhes, o contexto, uma coisa complementa a outra para gerar o entendimento completo. Essa frase resume a missão toda de um jeito perfeito. A contabilidade pública não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta para a gente tomar decisões melhores, para exigir a prestação de contas e para responsabilizar os gestores. E aqui fica a reflexão final. Ter acesso a dados transparentes e organizados não é o fim da linha, é só o começo. A verdadeira cidadania começa quando a gente usa essa informação para fazer as perguntas certas. Perguntas sobre prioridades, sobre eficiência e sobre o futuro que estamos construindo.